Ao jogo de hoje, em algum momento você pensou na possibilidade de ser mandado embora ou de pedir demissão em caso de desclassificação hoje? Obrigado. Nunca pedi demissão na minha carreira. E nunca saí também para outro clube. Minha carreira ela é marcada, quando eu estou num clube como tive no Vasco, receber convites para sair e nunca deixei um time. Bom, se acontecer alguma coisa, provavelmente um dia eu vou ser mandado embora. Dificilmente vai acontecer de eu pedir demissão. Fala família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo aí mais um vídeo para o canal, o vídeo de segunda-feira. O vídeo aí, né, que Vasco deu dor de cabeça no sábado, ontem a gente não teve dor de cabeça, ontem teve Urubu e Botafogo, a gente sabe muito bem o que aconteceu no jogo de ontem. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Carioca, que está tendo Fluminense e Bangu nesse exato momento. O Fluminense já está ganhando de 2-0 do Bangu, está no intervalo o jogo, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O vídeo vai subir um pouco tarde hoje, tá, pessoal? Mas no momento que eu estou gravando, tá rolando aí Fluminense e Bangu. Deve ser mais ou menos agora umas 7h30 da noite, né? E eu vou explicar para vocês o porquê tão tarde que eu estou gravando. Mas antes de mais nada, peço a vocês para deixar o joinha, o like, para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis aí, todas as pessoas que você conhece, para poder impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, pois sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu preciso muito da ajuda de vocês e da audiência de vocês também. Vamos falar de Vasco, vamos falar primeiro de Campeonato Carioca, como eu acabei de dizer. Antes de mais nada, tá, pessoal? Estou gravando meio tarde, esse vídeo vai subir um pouco tarde. Até eu editar e tudo, porque hoje eu não estou muito bem. Acordei aí com uma diarreia aí meio doida, não sei por causa de quê. Eu não sei o que eu comi ontem, porque comi normal, comi uma comida normal, que não fiz exagero nenhum. Ontem nem saí de casa, não botei um gole de cerveja na boca, nem nada. E eu não sei por que eu estou assim. Eu não sei se é derivado a outras coisas que eu comi nos dias anteriores, no sábado, por exemplo, que eu dei uma saidinha. Eu não sei, sinceramente. Eu tô com esse meu problema de vesícula que eu falei para vocês. A princípio, né? Eu não quero operar, eu não tô querendo operar. Creio porque, assim, ela deu algum problema lá atrás, no ano passado, no meio do ano passado. Tive esse tipo de diarreia mesmo, não sei o quê. Mas agora não é igual ao que eu tive lá por causa dela, não. É diferente, tá? Alguma coisa que eu comi. Aí a gente fica suspeitando, né, cara? É da vesícula, não é alguma coisa que você comeu, que, sabe? A gente fica, mas enfim. Aí eu tava tentando me recuperar um pouquinho, agora consegui aqui melhorar um pouco. Tô gravando aqui esse vídeo para vocês. Vamos falar de Campeonato Carioca. Ó, nesse momento tá jogando Fluminense e Bangu. O Fluminense já tá ganhando de 2-0 do Bangu no Maracanã. Nada demais, nada de se admirar, né? O esperado. E creiamos nós que o Vasco vai pegar o Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. Ontem tivemos lá Botafogo e Urubu no Engenhão. O Urubu ganhou daquela forma lá de 2-1 que vocês sabem. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem, né? O gol do Lucas Paquetá, do Lucas Peque-Pega, né? O cara da dancinha. O cara veio ali, o Bruno Henrique fez uma falta ali no jogador do Botafogo para roubar a bola. O juiz não deu nada, o lance seguiu. O Urubu foi pro ataque, o Paquetá meteu o gol e o Urubu ganhou com esse gol aqui irregular, coisa que não é normal, que não é nada de se admirar para ninguém. Uma coisa que a gente já esperava, uma vez que o Urubu entrou para as quartas de finais do Campeonato Carioca se arrastando, né? De 16 resultados que ele precisava para poder entrar, ele conseguiu os 16 resultados. Ele precisava conseguir 12 resultados dos 16
e ele conseguiu os 16. Todos os times que eram para perder, perderam. Todos os times que eram para ganhar, ganharam. Eles tinham que dar uma goleada no Sampaio Corrêa e deram. O Sampaio Corrêa teve um gol anulado no início do jogo, quando o jogo ainda estava 1-0, 0-0, agora não me lembro. Então, tudo aconteceu. E, cara, eu vou ser sincero para vocês. É melhor o Vasco perder para o Fluminense nas semifinais. Aí tu vai falar para mim, caraca, que vascaíno é você, cara. Tu tá torcendo pro Vasco perder pro Fluminense, para sair pro Fluminense. Eu explico, tá? Eu explico para vocês. Primeiro, a gente não vê o time do Fernando Diniz, ou esse grupo de jogadores, como a gente não vê já há muito tempo, ali com tesão para jogar um clássico contra o Urubu. Porque certamente o Urubu vai para a final, vai ganhar aí do Madureira, o Urubu vai pegar o Madureira nas semifinais, com certeza vai passar, vai para a final, e se a gente passar pelo Fluminense, a gente vai para a final com eles, tá? Cara, e o Vasco já há muito tempo, o Vasco não tem jogadores com tesão, o Vasco não tem jogadores ali com culhão roxo ali, para jogar um clássico contra eles, cara, de igual para igual, para enfrentar eles de igual para igual. Parece que o time já entra com medo dentro de campo. Esse esquema do Diniz horroroso, horrível, pragmático, moroso, sabe? Piora mais ainda a situação. E outra coisa, se a gente chegar num ponto de fazer frente com eles, que tudo pode acontecer, jogo é jogado, lambari é pescado, né? Tem esse ditado aí. Tudo pode acontecer, entendeu? A gente pode meter 1-0 neles, pode jogar bem, sim, pode acontecer, tá? Só que, porra, a gente sabe o que acontece no final, cara, como aconteceu contra o Botafogo ontem. A arbitragem sempre interfere, sempre ajuda eles. No final das contas, eles são favorecidos em tudo e a gente passa como chacota. Porque a gente vai ficar reclamando, a gente vai ficar dando chilique lá na internet. Eu vou estar aqui dando chilique para vocês também, dizendo que a gente foi roubado, que a gente foi garfado, que o juiz roubou, e eles vão zoar da nossa cara. Vai falar para reclamar na delegacia, vai falar que o roubado é mais gostoso, vai chorar na cama que é mais quente. É o que a gente vai ouvir, cara. E a mídia corroborando com tudo isso. A mídia também vai zoar junto com a torcida deles, cara, que ela sempre fez isso. Ela sempre fez isso. Entenderam? Então, cara, pra quê? Um campeonato que não vale pra nada, um campeonato que não serve pra nada, um campeonato totalmente desqualificado, um campeonato pobre, sabe? Falido, organizado por um presidente da FERJ, seu Rubens Lopes aí, que só está pensando em dinheiro, que só está pensando em encher o bolso dele. Esse monte de data aí para os grandes disputarem o Campeonato Carioca. Para quê, cara? Para quê? Um campeonato que paga uma premiação de merda, michuruca. Antes não pagava nada. Para quê? É melhor se preocupar com o Campeonato Brasileiro, que o Vasco não está bem, está na zona de rebaixamento. Se preocupa também aí com a Copa do Brasil, com outras competições importantes do que se preocupar com esse Campeonato Carioca aí. Sai agora pro Fluminense, faz um jogo duro, tenta empatar para ir para pênalti, perde nos pênaltis. Cara, que é melhor, cara, que é melhor. Na boa. Cara, não vale a pena o desgaste, tá? Não vale a pena o desgaste, que a gente sabe muito bem como é que esse filme acaba. Entendeu? A gente já viu esse filme várias vezes. No final, eles são sempre favorecidos. O Campeonato Carioca foi criado para eles ganharem, cara. O Campeonato Carioca hoje é feito por Urubu ganhar, para pelo menos ter um título no ano para falar que conquistou alguma coisa. Entendam isso aí, ó. Já há muitos anos, tá? Já há muitos anos. O juiz da partida de ontem, seu Bruno Arleu de Araújo, de novo ele, cara. De novo ele. O mesmo árbitro que prejudicou o Vasco. Mesmo árbitro que prejudicou o Vasco naquele jogo. Então, vocês têm dúvida que ele vai apitar um Vasco e Flamengo na final? Se os dois forem para a final? Vocês têm dúvida disso? Vamos lá, vamos seguir em frente, né? Vocês viram aí o vídeo do Fernando Diniz, da coletiva dele, que eu fiz questão de colocar, dele falar que nunca pediu demissão de clube nenhum. Aí eu vou falar para vocês que o Casemiro lá, né, o Casé,
ele desenterrou um vídeo, né, dele no Guarani, em 2017, que o Fernando Diniz assinou um contrato com o Guarani, ele negociou a maioria dos jogadores do Guarani, ele fez todo o projeto do Guarani, toda a programação para aquela temporada lá do Guarani, que era para o Guarani ser campeão, voltar de novo para a primeira divisão, se eu não me engano, alguma coisa do tipo assim, entendeu? E parece que 32 dias depois, o Diniz, ó, picou a mula, cara. Acharam, o teu passado te condena. A internet é perfeita por causa disso, cara. Não tem como nada passar batido pela internet, cara. Nada, nada. Ele participou de toda a montagem do elenco, aceitou a proposta. E aí, depois, no final de tudo, depois de participar da montagem do elenco, fazer tudo, um mês depois, ele aceitou a proposta do Atlético Paranaense, foi para Curitiba, deixou o Guarani na saudade. Eu vou colocar esse vídeo para vocês aí, para mostrar ali que teu passado te condena, Diniz. Diniz, deixa de ser hipócrita. Deixa de ser hipócrita, Diniz. Vou botar o vídeo aí, daqui a pouco eu volto. Boa noite, Marcela. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, ele nem estreou pelo Guarani, né? Hoje completa aí 32 dias mais ou menos que o Fernando Diniz chegou ao Bugre. Ele foi apresentado oficialmente aqui mesmo, onde eu estou na sala de imprensa, no dia 1º de dezembro de 2017. E ele foi contratado como grande nome para recuperar o Guarani e voltar à primeira divisão do Campeonato Paulista, que tem sido uma das prioridades por aqui, já que esse é o 5º ano seguido que o Guarani disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. E o Fernando Diniz era um grande nome, era um nome central para reerguer esse time da Série A2 para a Série A1 do Paulista, e tinha um projeto longo, viu? Até para a Série B do Campeonato Brasileiro também, quem sabe conseguiu acesso para a elite do futebol brasileiro. E o Fernando Diniz, por que é importante a gente falar que ele era central? Porque ele participou de toda a montagem do elenco, desde o ano passado até esse. Alguns jogadores, por exemplo, o Gabriel Leite, o meia, só ficou no Guarani a pedido do treinador, ele fez o pedido para a diretoria fez esse esforço, manteve o atleta. Então, quer dizer, ele era uma peça central nessa reestruturação do Guarani para essa nova temporada. E acabou que ele saiu do barco, né? Ele foi seguir um outro projeto, ele recebeu uma proposta do Atlético Paranaense. Ele já foi para Curitiba hoje. Inclusive, a gente encontrou, na hora que a gente chegou aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a gente encontrou o técnico Fernando Diniz e conversou com ele. Ele bateu um papo rapidamente com a gente, ainda no carro, indo embora. Vamos ouvir o que ele falou. Projeto que pintou na minha vida, assim, eu tenho o maior respeito pelo Guarani, pela torcida, mas é um momento que eu acho que eu tenho que sair. Eu vi você num treino falando para os jogadores, gente, vamos se dedicar porque a gente vai ser campeão desse campeonato. A gente pegou até, a câmera pegou você falando isso. Isso, claro, mostra o seu perfil e quanto existia de expectativa em você. Você não acha que você deixou o Guarani um pouco na mão? Não, eu não posso falar que eu deixei na mão, ao contrário. Eu acredito que eu plantei uma boa semente no Guarani. Eu tenho certeza que quem vier no meu lugar vai pegar um grupo bem formado, com jogadores muito motivados. E esse, eu acho que é o momento da minha saída. Eu estou em paz comigo, eu agradeço muito ao Guarani e eu tenho certeza que o Guarani vai dar seguimento. Diniz, você nunca pediu demissão, né, de clube nenhum, né? Não é agora que você vai pedir. Você não vai pedir demissão do Vasco porque tua multa rescisória é 3 milhões, cara. É por isso que você não vai pedir demissão do Vasco. E não tem para onde você ir. Você não tem nenhum clube aí interessado em você, não tem nenhum clube aí querendo te contratar, simplesmente porque o teu trabalho é deficitário, cara. Teu trabalho deixa muito a desejar. Então, é por isso que você não vai pedir demissão do Vasco. É por isso, né? O desempenho do Diniz, né, cara, pelo Vasco da Gama, olha só, eu anotei aqui umas coisas curiosas, né? O Vasco é o segundo time que mais tem posse de bola no campeonato carioca. O Vasco tem aí 61,4% de posse de bola. O Urubu é o primeiro, que é normal. Já o Urubu já mostra esse tipo de futebol há muito tempo. Muita posse de bola, 62,6%. O Botafogo é o terceiro, com 60,8%. Mas qual é a diferença do Vasco para o Urubu? A diferença é que o Urubu, ele é mais efetivo. O Urubu, ele tem a posse de bola, mas a posse de bola dele tem objetividade, né? Conclui em gol, conclui em resultados. A posse de bola do Vasco não, cara. A posse de bola do Vasco, ela é pro lado. A posse de bola do Vasco, ela é para trás. A posse de bola do Vasco,
O jogador sair da defesa, o goleiro dá um toque no meio da área para um defensor, no fogo, o zagueiro fungando nas costas, o zagueiro não, com o adversário fungando nas costas dele e o Vasco tomando o gol de bobeira com falha da defesa. A posse de bola do Vasco é essa, entendeu? Eles tocam para trás, ele toca para o lado, ele toca para o outro, aí vai na frente, não dá, volta, recua para o Léo Jardim. Aí o zagueiro tá lá na frente, o atacante tá aqui atrás, o lateral tá na zaga. Tá entendendo? A posse de bola do Vasco é isso. Não é resultadista. A posse de bola do Vasco não é para nada. Não é para nada. Então, não adianta nada essas estatísticas, cara. Aí tem outra estatística aqui bacana, dizendo que a média de cruzamentos do Vasco, né, é de 43 cruzamentos por jogo, cara, por partida. Quanto a Chapecoense foram 45 cruzamentos em 4 jogos, tá? Que o Vasco disputou. Quanto a Chapecoense foram 45, quanto o Botafogo 28. Quanto o Botafogo contra o Urubu. O Vasco jogou contra o Botafogo, cara. Eu não me lembro do Vasco ter jogado contra o Botafogo esse ano já. Não me lembro mesmo. Quanto o Bahia, 44, e contra o Volta Redonda, 55 cruzamentos. 55 cruzamentos para um atacante de 1,75. O Brenner, ele tem a minha altura, cara. O Brenner, ele tem a minha altura. Porra, por que o Vasco não cruzava tanta bola assim no ano passado, quando o Verratti estava no time, cara? Lá dentro da área, para cabecear. Não chegava a bola no Verratti, cara, da maneira que tá chegando agora. Impressionante isso. É impressionante, cara. 55 cruzamentos contra o Volta Redonda, cara. Um atacante de 1,76. Que um cruzamento desse só deu certo quando o Spinelli estava dentro da área e ele meteu o gol. Então, Diniz, não tem por que você entrar com o Brenner no time. Ou você entra com o Brenner e o Spinelli e barra o Nuno Moreira. Aí, ó, beleza. Aí você tenta deslocar o Brenner pro lado. Desloca o Brenner pro lado. Que o Brenner não é atacante, não é centroavante. Desloca o Brenner pro lado direito do campo. Deixa o Spinelli espetado no ataque, tá? E o Andrés Gomes do lado esquerdo. Aí você tem um esquema bacana. E o Rojas no lugar do Felipe Coutinho, de preferência, tá? Aí você tem um esquema bacana. Agora, se você não quer entrar com os dois atacantes, você deixa o Nuno Moreira, ou então você entra com o Enestrosa, só que o Enestrosa tá fora de forma. Então, fica com o Nuno Moreira, aí você manda o Nuno Moreira para a esquerda e o Andrés Gomes para a direita. Volta o Nuno Moreira para a posição dele, o Fernando Diniz. Pelo amor de Deus, cara. Faz a porra simples, cara, no Vasco, tá? E não escala mais o Coutinho. Deixa o Rojas, dá a chance pro moleque. E não bota o moleque na direita para jogar de lado de campo também não, que não é dele, cara, nem na esquerda. Ele é armador. Ele é armador. Faz o simples que tu vai se dar bem. Tu vai ter ali a torcida gritando o teu nome, Diniz. Porra, ajuda. Ajuda a gente a te ajudar, cara. Que assim fica difícil. Olha, o Felipe Coutinho, cara, falando em Coutinho, acho que o Coutinho não deve renovar com o Vasco não, tá? Parece que não existe o consenso sobre a renovação do jogador, parte da diretoria é a favor e parte da diretoria é contra. Já digo para vocês quem é a favor aqui deve ser o Pedrinho Felipe, com certeza, né? E já levantaram a possibilidade de aposentadoria, tá? Cogitaram aí a possibilidade dele se aposentar em julho, quando acaba o contrato dele com o Vasco da Gama. E os últimos acontecimentos deram mais força para isso. O Felipe Coutinho tem 7 jogos, 3 gols e 1 assistência. 3 gols e 1 assistência só com um time fraco, time pequeno, né? E contra o Sub-20 do Botafogo. Então, eu acho que nem conta isso, né? Então, cara, eu acho assim, Felipe Coutinho, na moral, vai cuidar do teu shopping, cara. Tu tem um shopping lá na região dos Lagos, vai tomar conta dele. É melhor para você. É melhor para você, cara. Já tá com a tua vida feita, a tua vida financeira tá feita, tá construída de boa. Vai lá cuidar do teu shopping center, cara, que você construiu na região dos Lagos. Vai mirar outros caminhos para tua vida, porque futebol não dá mais para você não. Depois do que você fez contra o Volta Redonda
ser substituído no intervalo do jogo, pegar e meter o pé para casa, isso não é atitude de homem não, cara. Isso não é atitude de homem, não é atitude de um líder. Não é. É atitude de moleque. Isso aí é atitude de um moleque. E outra, Felipe Coutinho, para mim, nunca foi ídolo de nada. Por mais que um monte de torcedor venha aqui falar, e eu escuto falar que o Coutinho é cria, é referência do Vasco. Referência de quê, cara? Qual é a história que o Coutinho tem com o Vasco? A não ser ter sido da base do Vasco, como muitos jogadores foram, né? O GB é da base do Vasco, está emprestado lá para Fortaleza. Sabe nem se vai voltar. O Lincoln foi da base do Vasco. Foi também. Não sei se foi para Fortaleza, para onde que foi, também emprestado. E aí, o que tem? O Coutinho tudo é craque, é diferenciado, fez muito lá na Inglaterra. No Vasco aqui ele não fez porra nenhuma. O Casemiro falou isso, cara. Casemiro falou isso. Coutinho no Vasco não fez nada. Para mim o que interessa é que ele vai fazer no Vasco. E no Vasco até hoje ele não fez nada. Gente, o Rojas defendeu o Coutinho. Por falar nisso, né? Abre aspas aí. O colombiano aí, Johan Rojas. Eu não quero competir com ele em nenhum momento. Ele é uma referência da equipe e mundial. É uma pessoa a qual eu admiro muito e graças a Deus tenho como companheiro. Creio que é muito lindo estar ao lado dele. Ele sempre me deu confiança para jogar e fazer as coisas bem. Fecha aspas aí pro Johan Rojas. O garoto é humilde, tá? O garoto, tu vê que o garoto é tranquilo. Ele gosta muito de tirar fotinha, né? No elevador, no espelho do elevador, com a camisa do Santos. Vai jogar contra o Santos, hein, Rojas? Quero ver teu desempenho. Então, ele gosta muito de tirar fotinha e tal. Coisa de garoto, coisa de moleque, né, e tal. Mas parece ser um garoto humilde, cara. Parece ser um garoto legal, sabe o lugar dele, não quer entrar em confronto com nada do que está acontecendo com o Vasco, está fazendo a política certa, a política da boa vizinhança, no caso, está ali aguardando a oportunidade dele, o espaço dele pacientemente. Vai longe, cara, vai longe o Johan Rojas. Tô levando fé nesse garoto aí. Olha, o Grêmio, cara, parece que ofereceu 4 opções de jogadores aí pelo PH. As opções foram o Aravena, o Cuejá, o Cristaldo e o Dodge. O Vasco pediu 10 milhões de euros, que senão o Paulo Henrique não sai do Vasco. Só por 10 milhões de euros. Pô, eles estão de sacanagem, né, cara? O Grêmio tá de sacanagem. O Grêmio deve estar com muita sacanagem com o Vasco, porque, porra, olha as opções, cara. Aravena, Cuejá, Ferrado, que não é mais aquele jogador que... Lembra quando o Vasco estava querendo o Cuejá, que o Cuejá era o meio campo que o Vasco estava precisando? Pois é. Não é mais. Para mim, não é mais, já era. Cristaldo é um bom jogador e o Dodge. Só que, porra, nenhum deles dá um PH, cara. PH 10 milhões de euros. O Vasco trocar o PH pau a pau por um desses jogadores, pô, Grêmio, vai procurar tua turma, tá? Vai procurar outro trouxa, desembolsa 10 milhões de euros aí para vocês levarem o PH. Por falar nisso, o Palmeiras também tá querendo lá o Andrés Gomes ou o Cauã Barros. Eu não sei se é o Cauã Barros, eu acho que é o Andrés Gomes, tá? A Leila Pereira tá gostando do Andrés Gomes lá, já tá cogitando lá em querer fazer uma proposta. O Vasco tem que abrir o olho. Cara, eu não vou admitir se a diretoria do Vasco vender qualquer um desses jogadores aí para clube do Brasil. Isso daí vai ser uma cabacice fora do normal, cara. Ah, mas porra, mas é muito dinheiro. Porra, não importa, cara. Então, aumenta essa multa rescisória aí desses jogadores aí para clubes do Brasil lá para cá do cacete. Entendeu? Coloca uma multa astronômica para clubes brasileiros, porque, cara, é inadmissível o Vasco perder esses jogadores importantes para o elenco, tá? Que eles são principalmente o Andrés Gomes. O Andrés Gomes hoje era como o Ryan estava no Vasco antes de ir para a Inglaterra. O Ryan foi embora e ficou o Andrés Gomes. O Andrés Gomes hoje é meio time, cara. O Andrés Gomes é meio time do Vasco, tá? O Vasco não pode se desfazer desse jogador nesse exato momento, mas que nunca!
Nunca, porque o Vasco não vai encontrar coisa igual no mercado. Não vai. Nem no mercado brasileiro, nem sul-americano, nem lugar nenhum. Então o Vasco tem que segurar esse cara aí. Segura o Colômbia aí, nosso Colômbia preferido, porque senão a coisa vai ficar feia pro teu lado, hein, Pedrinho? Tô te avisando. As informações foram essas, gente. Desejo a vocês uma segunda-feira de carnaval abençoado. Curta com moderação, com responsabilidade. Não vai entrar em furada, tá? Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.